Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Bom dia, boa tarde para todos vocês. Vamos conhecer mais um trechinho do Evangelho de Cristo, que está aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo de 24 a 30 e no versículo 36 a 43. Mas eu vou ler só o versículo 36 a 43, tá bom? Mas antes eu vou explicar aqui para vocês o versículo 24 a 30. Um lavrador, um produtor, ele preparou a terra bem preparada e semeou o trigo. À noite veio o inimigo e semeou o joio misturado com trigo. Bom, quando o trigo nasceu, nasceu também o joio, né? E os empregados foi falar para ele: olha, senhor, o senhor não tinha semeado boa semente? E como nasceu o joio misturado, o senhor quer que nós arranca o joio? Ele disse: não, não faça isso. Porque se arrancar o joio, pode ser que o trigo fica sentido. Então deixa os dois crescer junto e na colheita junta o joio em feixe e queima, e colhe o trigo e põe no celeiro. Bom, aí os apóstolos depois perguntam a ele essa parábola do joio, o que significava. Aí ele vai e explica aqui, que é a parte que eu vou ler para vocês, que está no versículo 36 do capítulo 13 até o 43. Então, Jesus, deixando a multidão, entrou em casa e os discípulos chegaram-se a ele, pedindo-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam as iniquidades, e os lançarão na fornalha ardente. E ali haverá choros e ranger de dente. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvido, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, significa, Jesus semeia a palavra dele no mundo. Através de quem? Através dos bispos, o papa, padre, os leigos, que recebem autorização da igreja
para evangelizar. Então, todos aqueles que vai para a igreja, estuda e tem o conhecimento, eles é para fazer esse serviço aqui, ó. Semear a palavra de Deus, que simboliza aqui o trigo. Bom, essa palavra semeada, quem acolhe, que significa na parábola lá atrás, é aquele que tem o coração bom, que abre o coração para receber a mensagem que vem de Deus, e essa semente, ela gera frutos. Então, aqueles que têm o terreno pedregoso são aqueles que não dá muito sentido. No momento, ali, até que influi, mas depois, igual do terreno do lugar cheio de espinho, também a mesma coisa. Certamente, isso gerará fruto naquele terreno fértil, que é um coração que está aberto para acolher a palavra de Deus e praticar. Então, o filho do reino são todos aqueles que acolhem esses ensinamentos. Se tornarão filho do reino. Os que não dão ouvido se tornarão filho do maligno, porque não abriu a mente para receber aquilo que vem de Deus. E a gente tem que ter cuidado com isso aqui, porque até pessoas que são batizados, que são que recebem o batismo, tudo mais, eles podem ser um filho deserdado, porque recebe um batismo e não pisa na igreja. Ele não vai na igreja. Então não tem como nós ser obediente a Deus fora da igreja. Nós precisamos acolher os ensinamentos que esse servo de Deus nos ensina. Deus semeia a sua palavra através deles. E o que acontece aqui, ó, no final dos tempos? Então, no final dos tempos, Deus enviará os seus anjos e vai recolher todos esses escandalosos que praticam as iniquidades. O que é escandaloso? Pessoas que cometem escândalo, pessoas que é bagunceiro, pessoas que criticam a igreja de Jesus, tá? Principalmente isso aí, que é um caso sério, um pecado extraordinário, quando eu viro contra a igreja de Cristo. Porque a igreja é dele, não é minha. A igreja é dele. Não é do Papa, não é do Bispo, não é do Padre, não. Nós somos membros desse corpo que é Jesus, que é a igreja, e ele é a cabeça. Então, o que acontece? Aqueles desobedientes, que simboliza o joio, vai ser juntado e jogado no fogo, aonde haverá choros e ranger de dente. Aqueles obedientes, o justo brilharão como o sol no reino de seu Pai. Ainda disso aqui, quem tem ouvido, ouça. Precisamos ficar atentos, tá? Então ir para o céu não é tão simples assim. Ah, não, eu vou na igreja quando dá certo. Primeiro, lembre-se que no capítulo 6 do Evangelho de São João, Jesus disse: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu neles. E quem come a minha carne e bebe o meu sangue, jamais morrerá. Então, ele torna a dizer: quem come da minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna.
É preciso nós estar na igreja para nós receber Cristo na Eucaristia. É preciso nós estar na igreja para aprender quem é Jesus. Porque não tem como nós amar aquilo que não conhece, como eu disse no outro vídeo. Tá? Precisamos conhecer para poder ter um amor ligado àquilo que nós amamos, que conhecemos. Tá? Então, gente, nós precisamos ter cuidado, vigiar, como Jesus disse, vigiai. O que é vigiar? Ficar alerta, atento, né, com seus ensinamentos. E aonde nós vamos ver esses ensinamentos? Na igreja dele. O povo está lá para nos ensinar. Eu torno a dizer a vocês, dou graças a Deus de fazer parte dessa igreja. É a minha maior alegria de eu fazer parte dessa igreja, eu sabendo que ela é de Jesus Cristo. Então não se esqueça aqui dessa colheita no fim dos tempos. Quando chegar essa base aqui, não tem, ai meu pé tá doendo. Não dá tempo fazer nada, não dá tempo pedir perdão, não dá tempo correr atrás de nada. O que está feito, o que não fez, não tem como fazer mais. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um abraço a todos vocês e que Deus abençoe.